Rasta! Esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo. Eu sou o Veloso, vou falar do jogo de ontem na Arena Fonte Nova às 21h30, horário de corno, Bahia e Ponte Preta. Ponte Preta e Bahia, oitava rodada do Brasileirão Série B, Rasta, e o Bahia queria se complicar. É claro que esse pós-jogo aqui vai ser sempre olhando o copo meio cheio, não tô aqui pra ficar fazendo terrorismo nesse jogo que foi difícil, como já diria a música, mas saímos triunfantes e vencer é o que importa. Vencer é o que importa, porque olha o jogo do Vasco. Bahia e Vasco. Bahia jogou melhor que o Vasco e saiu derrotado da partida. Então, vencer é o que importa. E vencemos. Mas poderia ser mais fácil? Poderia ser mais fácil. Poderia ser mais fácil. E quais foram os motivos pelos quais o jogo foi difícil? Eu começaria dizendo que por causa do Danielzinho. A ausência do Danielzinho, e aí muita gente que critica o Danielzinho pode ver que esse time sem o Danielzinho, e não foi só esse jogo, todas as vezes que o Danielzinho não esteve no meio de campo do tricolor, o Bahia não fez uma boa partida. O Bahia não conseguiu ser um time propositivo contra uma Ponte Preta. Contra uma Ponte Preta, Rasta. Eu não estou falando do Bahia tá jogando contra um Grêmio, contra um Cruzeiro, contra um Vasco, contra um Sport. É contra a Ponte Preta. O Bahia só jogou 25 minutos, teve chance de abrir o placar com o Rildo, teve chance de abrir o placar com o Davó, mas não abriu o placar. E quando abriu o placar, numa cobrança de escanteio que o Davó finalmente desencantou, fez o seu golzinho de cabeça, o Bahia ainda teve uns 2 lances, mas não conseguiu depois jogar futebol. Depois dos 25 minutos, a Ponte Preta tomou conta do jogo. E eu não entendi o que foi que aconteceu. E aí as pessoas podem dizer, mas foi erro do Guto, foi erro do... O Guto estava pedindo para os jogadores subirem. Sobe todo mundo, sobe. E os jogadores insistiam em recuar. Com o jogo 1-0 dentro de casa, diante de uma Ponte Preta que até então, até os 25 minutos, não tinha apresentado nada. Estava se livrando de ter tomado pelo menos o gol do Rildo, que eu achei o gol do Rildo assim, um gol fácil de fazer. Ele acaba chutando muito forte, ele limpa o zagueiro, tem ali o gol na frente para chutar e ele chuta para fora, nem na direção do gol. Se vai na direção do gol, era gol, Rasta. Se vai na direção do gol, aquele chute do Rildo era gol e o Bahia perdeu uma chance enorme de fazer o gol. Mas, enfim, o Bahia que começou o jogo com o Varley no lugar do Danielzinho, que era previsível, o senhor Guto Ferreira foi conservador, manteve um esquema que ele gosta de jogar. O Varley até não apresentou tanto futebol, mas assim, é perdoável porque é o primeiro jogo dele. Ele entrou ali numa situação onde a gente não sabia se ele estava realmente preparado 100%, ele que vinha 3 meses sem jogar futebol, e isso complica bastante. A gente vai ter esse problema quando o Roda Giga voltar também, mas o fato é que o Varley acabou no segundo tempo sendo substituído. E assim, tudo bem que o senhor Guto Ferreira, ele já tinha combinado com o Varley que ele só ia jogar os 45 minutos e tinha que dar tudo dele nesses 45 minutos. Mas aí quando o Bahia volta para o segundo tempo, o Bahia volta numa situação onde o Bahia parou de jogar os 25 minutos e só a Ponte Preta jogava e ficou muito próximo de fazer o seu golzinho. No primeiro tempo já, no finalzinho do primeiro tempo. Mas foi o Bahia que teve as melhores chances. O Bahia teve um outro escanteio, onde o Bahia novamente cabeceia na trave. Poderia ter sido um gol também naquele lance. Teve o lance do Ignacio que o juiz não marcou pênalti, Rasta. O juiz não marcou pênalti e o VAR não chamou. Isso é o que é mais absurdo. O alagoano, inclusive, foi chamado a atenção pelo Patrick, que mostra claramente que o Ignacio foi puxado. O Ignacio foi puxado pela camisa. Se aquele lance é fora da área, o juiz marcaria falta. Dentro da área, ele não marca falta. Ali foi pênalti. Foi pênalti. Não tem negócio que ele se equilibrou na queda e puxou a camisa. Pênalti. Correu o risco de marcar pênalti, de sofrer pênalti, e o juiz não deu. O VAR lamentavelmente não chamou, mas é aquela história, a gente nunca vai ter como adversário apenas o time adversário. A gente sempre vai ter a arbitragem como adversária, e foi mais uma vez claramente prejudicado pelo Bahia, um jogo que o Bahia poderia se prejudicar caso a Ponte Preta fosse um time melhor, porque se a Ponte Preta fosse um time melhor, o Bahia não vencia aquele jogo.
o Bahia não vencia aquele jogo, porque os caras chegavam na frente e não conseguiam chutar. Muito por conta também do Ignacio e do senhor Luiz Otávio, que estava muito bem, o Luiz Otávio que votou nesse jogo, mas eu ainda acho que da dupla de zaga do Bahia, o Luiz Otávio foi perfeito, mas o Ignacio foi acima da média, acima do Luiz Otávio. Todas as bolas na área, o Ignacio estava lá cabeceando, tirando a bola da área. O Ignacio, para mim, da dupla de zaga, foi o melhor. Da dupla de zaga, não estou falando do melhor no jogo, mas da dupla de zaga, o Ignacio foi o melhor. Mas, inclusive, sofreu um pênalti claro e o juiz não deu aquele pênalti. É um absurdo a arbitragem ridícula desse país. E você fica mais ainda abismado quando você vê quem são os escolhidos para a CBF para ser árbitro da Copa do Mundo. Tem um Rafael Claus lá escolhido. Isso é que é mais tenso, mas enfim. Tirando a parte bizarra da arbitragem, o que a gente viu foi um Bahia frouxo e um Guto Ferreira frouxo também. O Bahia volta para o segundo tempo e o senhor Guto Ferreira prefere colocar Falcão como substituto do Varley. O Bahia, que já não atacava no final do segundo tempo, acabou não atacando mesmo e ficando à mercê de tomar um gol do empate que estava amadurecendo a cada momento. A cada momento estava amadurecendo e, infelizmente, acabou acontecendo. Inclusive, não acho que foi falha de Danilo. Eu vejo que o torcedor já estava meio pegando no pé do Danilo, porque o Danilo estava inseguro nesse jogo. O Bahia... A Ponte Preta dava alguns chutes, o Danilo dava sempre um rebotezinho ali, a bola tudo bem que caía próximo dele, mas ele nunca pegava ela de primeira, sempre dava uma espirrada ali na bola. Isso é muito, muito importante de se observar. O senhor Danilo não está passando segurança. Tanto que quando termina o jogo, eu vou subindo ali, descendo ali a ladeira da fonte, e eu vi alguns torcedores comentando: será que aquele gol ali da Ponte Preta não foi falha do Danilo? Não foi. Desviou ali no jogador do Bahia. Não lembro se foi o Patrick, que na minha opinião estava péssimo em campo. Não estava péssimo. O Patrick estava péssimo em campo. E aí a gente vê a coletiva do Guto Ferreira elogiando a partida do Patrick. O que foi que o Patrick fez, Rasta? O que foi que o Patrick fez nesse jogo? Eu não vi o Patrick jogar bola. Pelo contrário, eu vi o Bahia entregar a bola com o Patrick. Assim como entregou com o Borel. O Borel fez uma partida horrível também. O Borel fez uma partida horrível. Tem um lance que ele tenta dominar, tenta driblar o cara da Ponte Preta, entrega a bola e corre atrás do cara, puxa o cara, toma um cartão amarelo barato numa bola que ele só precisava chutar pro mato. Só era chutar pro mato. O fato é que o Bahia correu o risco de perder esse jogo e eu não sei porquê. Primeiro, no início do primeiro tempo, eu não sei porquê. No primeiro tempo, eu não sei porquê, mas no segundo tempo foi pela frouxidão do senhor Guto Ferreira, que depois se corrigiu, colocou dois garotos na fogueira, como ele mesmo reconheceu que colocou na fogueira, porque não é esse tipo de jogo que se deve colocar os garotos, o Gregory e o Everton, mas o largo Guto Ferreira continua muito largo, acaba fazendo as substituições certas. Ele coloca o Jacaré mais uma vez no jogo, coloca o Everton, coloca o Gregory, e é exatamente o Gregory que consegue acionar o Jacaré, que prega uma velocidade na bola e faz uma assistência perfeita para o Davó, que faz um gol de centroavante, que é o que a gente espera que ele consiga fazer nessa ausência do senhor Rodagega. Na ausência do senhor Rodagega, ele vai lá, se joga... Ele fez um movimento interessante, porque ele surpreende o zagueiro, porque o zagueiro está na frente dele, talvez o zagueiro até acreditasse que ele ia conseguir interceptar a bola, e de repente o Davó vem em velocidade, se coloca na frente do zagueiro, consegue tocar na bola, a bola sobe, bate no queixo dele, entra. Eu até fiquei com receio, porque eu estava de muito longe na Fonte Nova, fiquei com receio da bola ter pego na mão dele e o juiz anular. Fiquei com muito receio, mas ainda bem que bateu no queixo dele, não teve dúvida, porque se tivesse alguma dúvida, o juiz ia considerar que foi mão. Se tivesse pego no ombro, o juiz ia dizer que foi mão, porque a arbitragem, a gente já viu como é a arbitragem nos jogos do Bahia, sempre será contra o Bahia, e eu não entendo por quê. O fato é que o Bahia conseguiu fazer o 2-1 e aí foi segurar o jogo.
E se a Ponte Preta tivesse uma melhor qualidade, conseguiria empatar aquele jogo no finalzinho, porque teve chance, ainda bem que não aconteceu, porque seria um pecado a gente perder uma partida, porque aquele empate seria uma perda gigantesca na Fonte Nova, depois de uma rodada que foi toda favorável para o Tricolor, toda favorável, todos os adversários direto empataram seus jogos. A gente ainda tem o Cruzeiro, até o 8º colocado, que é a Chapecoense, já fez o seu 8º jogo. Só falta o Cruzeiro, que vai jogar no domingo contra o Sampaio Corrêa. A gente vai ser Sampaio Corrêa desde pequeno, até um empate serve. Mas assim, falando individualmente de alguns jogadores, a gente viu aí o Ignacio, que eu já falei, que foi um monstro em campo. Só não foi mais monstro do que o Rezende. Só que o Rezende é aquele cara que precisa, eu já falei isso em outras vezes e volto a falar, ele precisa parar de fazer aquelas entradas por trás de carrinho nos jogadores. Aquilo ali vai ser sempre amarelo. Sempre vai ser amarelo. Dos 3 amarelos que ele tomou, esse é a segunda vez que ele toma fazendo um carrinho. É a segunda, e correu o risco de ser expulso de outras vezes, porque ele já estava com amarelo e tentou fazer de novo. Então ele precisa ter mais tranquilidade nessas bolas, porque ele não pode entrar de carrinho, porque o juiz vai dar amarelo. Ele erra a bola, toma amarelo, tá fora do jogo contra o Tombense. A gente viu o Marco Antônio sair vaiado pela torcida, e aí a minha opinião é o seguinte: aquela vaia é totalmente desnecessária. O Marco Antônio estava ruim, mas o jogo ainda estava rolando, Você vaia um jogador, os outros 10 também são comprometidos, os outros 10 também se sentem mal, os outros 10 vai ter um prejuízo no seu futebol. Então eu acho que foi um erro grosseiro da torcida ter vaiado o Marco Antônio naquele momento do jogo onde o Bahia estava buscando vencer a partida. Isso desmotiva os outros 10. As vaias são justas para o futebol que o Marco Antônio está apresentando? São justas, mas o momento da vaia não é correto. O Bahia tinha que se furtar de vaiar naquele momento, porque ia prejudicar o time. E eu acredito que as vaias só ocorreram porque o jogo estava empatado. Porque o Rildo também não apresentou nenhum futebol. Assim, tudo bem que o Rildo não está mostrando peça no futebol em uma sequência de jogos, né? É um jogo ou outro que ele acaba não tendo, apresentando muito futebol. Mas o Rildo sai aplaudido, porque o Bahia já estava ganhando 2-1. Quando o Rildo saiu, a galera aplaudiu. Se o Rildo tivesse saído no momento que tivesse o empate ainda, talvez ele não tivesse sido aplaudido também. Então eu acho que o torcedor faltou inteligência, uma boa parte do torcedor faltou inteligência de ter vaiado Marco Antônio naquele momento do jogo. Além do Marco Antônio, a gente pode falar do Davó, né, que foi assim o cara do jogo, marcou os 2 gols do Bahia e assim, tira aquele peso das costas daquele jogador que não estava conseguindo fazer gol e estava sendo cobrado pela torcida por não fazer gol, por não chutar a gol, e acabou fazendo, curiosamente, os 2 gols de cabeça, né? Porque ele fez o primeiro gol intencionalmente de cabeça e o segundo de queixo. Então foi um jogador que ainda não fez gols no Bahia com os pés, mas conseguiu os seus golzinhos, e isso é muito importante. Volta Danielzinho, volta Rodagega, vocês não podem ficar fora desse time. Bora Bahia, bora Barruts, Veloso fui!